Hoje trago para você um texto dissertativo. Trata-se de uma sequência de informações sobre determinado tema. É isso que garante o tipo de texto chamado dissertação. É uma sequência de informações sobre determinado tema. Pois bem, olha, como eu devo ler um texto dissertativo? Às vezes, para a questão de interpretação de texto, você se depara com a leitura de um texto dissertativo. Então, como ler a dissertação? Pois bem, existe a dissertação expositiva e existe a dissertação argumentativa. A dissertação expositiva, você vai ter uma sequência objetiva de informações sobre determinado tema. O autor, em nenhum momento, ele para dar a sua opinião. O autor não para na dissertação expositiva com o objetivo de garantir ao leitor de seu texto a sua crítica sobre os fatos apresentados, sobre as informações escritas por ele. Não. Na dissertação expositiva, eu vou ter 100% de objetividade. E com isso, o autor estará ausente do texto. Porém, na dissertação argumentativa, aí sim, o autor ele vai, sem dúvida, além de sequenciar informações objetivas, ele vai também assegurar a sua visão crítica, o seu olhar. E é importante ficar alerta a essa carga subjetiva, a essa opinião sobre as informações apresentadas na dissertação argumentativa, porque isso atende, inclusive, a um tipo de questão. Qual a intenção do autor no texto? A intenção estará justamente na opinião criteriosa que ele faz, claro, depois de ter dado informações objetivas sobre o tema. Então, eu trago para essa aula uma dissertação. Confira na tela. As condições, essa parte aí é justamente a introdução. As condições em que vivem os presos em nossos cárceres superlotados deveriam assustar todos os que planejam se tornar delinquentes. Mas a criminalidade só vem aumentando, causando medo e perplexidade na população. Toda introdução deve ser concisa, não pode trazer, venha comigo, a introdução tem que ser concisa e não pode trazer aprofundamento de informações. A proposta maior da introdução é apenas articular pontos ou itens que serão trabalhados no desenvolvimento. E é isso que fez o autor em sua introdução, em seu período introdutório. Vamos agora observar o desenvolvimento 1. Vamos ao próximo slide, observar o desenvolvimento 1 da dissertação. Confira. Muitas vezes tem se levantado em favor do endurecimento das penas, da manutenção ou ampliação da lei dos crimes hediondos, da defesa da sociedade contra o crime, enfim, do que se convencionou chamar doutrina da lei e da ordem, apostando em tais caminhos como forma de dissuadir novas práticas criminosas. Geralmente, valem-se de argumentos retóricos e emocionais, raramente escorados em dados de realidade ou em estudos que apontem ser esse o melhor caminho a seguir. Bem, venha comigo. Observe que nessa primeira parte do parágrafo fica clara a voz dos leigos. Muitas vozes são justamente as vozes de leigos, pessoas que acreditam que o combate à violência na sociedade viria com penas rigorosas, com punições severas. Não é isso? Você vai ver que essa ideia ela vai ser desqualificada. E, claro, vai surgir uma outra ideia que é
a ideia definida por renomados juristas. Vamos voltar ao texto. Observe a parte em vermelho. Embora sedutora e aparentemente sintonizada com o sentimento geral de indignação, tal corrente aponta para o caminho errado. Percebeu? Olha, tal corrente aponta para o caminho errado, para o retorno ao direito penal vingativo e irracional, tão combatido pelo iluminismo jurídico. Então, essa parte em vermelho não é mais do que a desconstrução ou desqualificação da ideia trazida por essas vozes, a voz dos leigos. Pois bem, venha comigo. Agora você vai se deparar com outro parágrafo já um pouco diferente, e sim uma ideia, uma ideia contrária, digamos assim, distinta por isso. Ela é contrária a essa ideia do direito penal vingativo, de duras penas. Agora, a proposta vai ser a de renomados juristas, e essa proposta está engajada a um outro propósito, que é o como é que eu diria a você? É da ressocialização. Perfeito, é da ressocialização. Confira na tela. O coro dessas vozes aumenta exatamente quando o governo acaba de encaminhar ao Congresso o anteprojeto do Código Penal, elaborado por renomados juristas, com participação da sociedade organizada, com o objetivo de, observe, racionalizar as penas, reservando a privação da liberdade somente a quem? Aos que cometerem crimes mais graves e, mesmo para esses, tendo sempre em vista mecanismos de reintegração social. Destaca-se o emprego das penas alternativas, grife, penas alternativas, perfeito. Grife, prestação de serviços à comunidade, a compensação por danos causados, a restrição de direitos. Percebeu? Venha comigo. Percebeu que a proposta agora é outra? Pois bem, a proposta agora é sair de penas duras, vingativas, e passar a ter penas comprometidas com o quê? Com a ressocialização. O que eu quero deixar para você neste vídeo é justamente isso. Quando você se deparar com uma dissertação, tenha certeza que é importante verificar se o texto traz ou não traz mais de uma unidade temática. Traz ou não traz mais de um tópico. Claro, terá que o autor selecionar tópicos engajados ao tema. Veja que aqui há duas unidades temáticas. A primeiro tópico, ou a ideia, unidade temática, é a voz dos leigos. A segunda ideia é a voz dos especialistas, dos renomados juristas, que primam pela ressocialização. Ora, das duas vozes, qual a voz que terá precedência no texto? E aí você tem a intenção do autor no texto. É claro, é desqualificar aqueles que defendem penas mais duras, penas vingativas, e sim privilegiar aqueles que optam por penas alternativas que garantam ressocialização. Observe que a conclusão vai ficar justamente com essa ideia. Confira na tela. Percebeu que nesse último parágrafo, que é o parágrafo conclusivo, você tem o autor contextualizando justamente a ideia de penas alternativas? Venha comigo. Pois bem, é justamente isso o que você deve contextualizar na conclusão. A conclusão deve ficar justamente com a defesa da ideia que é a intenção do autor. Qual a intenção do autor? Privilegiar penas alternativas no combate à violência e, claro, desqualificar penas rígidas que garantam apenas um direito vingativo. Legal? Então, quando você estiver fazendo a prova e para as questões de interpretação usarem um texto dissertativo, fique alerta que eu estou trazendo para você. O texto, trazendo mais de uma unidade temática, veja que geralmente o texto vai trazer ideias contrárias e uma ideia será
a ideia advogada pelo autor do texto, defendida pelo autor do texto, e essa ideia defendida aqui vai ser posta na conclusão do texto, e é justamente isso que vai garantir o que eu posso concluir do texto ou qual a intenção que o autor traz sobre o texto. Valeu? Um abraço e até a nossa próxima aula.